Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu espero que você esteja bem, com toda a sua família. Nós estamos hoje retornando aqui às atividades da igreja, depois de um período de férias, de descanso, quando tivemos ali a oportunidade de revermos os nossos familiares também. Retornamos com muita alegria, com muito entusiasmo para darmos continuidade aqui aos trabalhos e ao nosso ministério também na igreja. E hoje, mais feliz ainda, porque celebramos o aniversário da nossa igreja. São 118 anos, irmãos e irmãs, que Deus tem permitido a existência da IPI do Brasil em solo brasileiro. Quantas histórias a nossa denominação vem assim acumulando ao longo dessa trajetória histórica. São 118 anos desde aquela reunião conciliar que, devido aos diferentes temas e temas complexos, difíceis, acabou terminando na cisão do presbiterianismo brasileiro. E é bom que se diga, irmãos e irmãs, que quando nós celebramos o 31 de julho, nós não celebramos a divisão, de maneira alguma. Nós celebramos a bondade de Deus, a presença de Deus, que sustentou homens e mulheres naquele contexto, dando-lhes coragem para se manterem firmes diante das suas convicções de fé. Celebramos a bondade de Deus, que se mostrou presente em nossa trajetória histórica até aqui, apesar de nós, seres humanos falhos. Eu olho, irmãos e irmãs, para o passado da nossa igreja, da nossa denominação, e percebo que, frente aos vários desafios que ela enfrentou durante todo esse processo de 118 anos, Deus esteve conosco, guardando, livrando, consolando, exortando e possibilitando que hoje, de fato, nós pudéssemos estar aqui como filhos e filhas dessa igreja, celebrando mais um aniversário. E o Deus, irmãos e irmãs, que esteve lá com os nossos antepassados nas situações mais adversas da vida, é o mesmo que está conosco hoje, aqui e agora, diante dos desafios que nós temos pela frente. E são vários, nós sabemos disso. São muitos os nossos desafios nesse nosso tempo. E por isso mesmo, irmãos e irmãs, nessa data celebrativa, me inspiro no texto do nosso calendário litúrgico, Efésios capítulo 4, para meditarmos um pouquinho a respeito das orientações de Deus para a igreja, ontem e hoje. Abra aí a sua Bíblia, irmãos e irmãs, em Efésios capítulo 4, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1 e peço que você acompanhe comigo. Diz assim o texto bíblico: Por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, um só Espírito, uma só fé, uma esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu
alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser uma pessoa, a ser um na fé e no conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Dentre tantos ensinamentos que a palavra de Deus, por meio desse texto bíblico, pode nos dar, eu quero partilhar com você pelo menos 3. Uma orientação precisa para nós, como igreja aniversariante, irmãos e irmãs, é que nós precisamos, aqui olhando para o texto bíblico, valorizar a unidade sem uniformizar as pessoas, sem cobrar uniformidade. A igreja de Éfeso era uma igreja composta por diferentes pessoas. Havia ali naquela igreja pessoas que vieram convertidas ao cristianismo do mundo greco-romano, os conhecidos como gentios. Pessoas que vieram, mas que traziam a sua cultura, a sua bagagem cultural, a sua forma de compreender o mundo, o seu jeito de ser. Havia também, irmão e irmã, naquela igreja, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que de igual modo traziam para a igreja toda a tradição judaica, toda a sua forma de pensar, de ser, de existir. Então percebam que Deus é tão poderoso que uniu pessoas diferentes por meio do Evangelho de Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, um grande desafio estava posto para aquela igreja, o de valorizar sem uniformizar as pessoas. Me chama a atenção como o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar alguns pontos que deveriam ser convergentes de tal modo que pudesse se estabelecer a unidade na igreja. E ele diz: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos e que age por meio de todos. Para uma igreja, irmãos e irmãs, composta por pessoas tão diferentes, a preocupação não poderia ser a de uniformizar as pessoas, mas sim a de preservar a unidade para a saúde daquela igreja local, naquilo que era, obviamente, essencial. Hoje, querido irmão e irmã, a nossa igreja não comporta apenas 2 grupos de pessoas. A nossa igreja, justamente por ser uma igreja brasileira, comporta pessoas de diferentes regiões desse nosso Brasil, pessoas que vêm convertidas ao cristianismo, convertidas a Cristo e trazem consigo a sua bagagem cultural, o seu modo de pensar a vida, o seu modo de refletir sobre as coisas, mas que têm em comum, todas elas, o amor a Cristo Jesus. Diante disso, irmãos e irmãs, quando a igreja, na atualidade, até tendo como objetivo a unidade, tenta uniformizar as pessoas, ela caminha distante da vontade de Cristo para a sua igreja.
queridos irmãos e irmãs. Me chama a atenção a oração de Jesus com seus discípulos, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, quando ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Nesta oração, irmão e irmã, fica evidente para todos nós que o que garante a unidade da igreja ou na igreja não é a uniformidade das pessoas no que diz respeito aos vários assuntos, ao seu modo de pensar e de refletir a vida, mas sim a fé no Cristo que dá a vida pela igreja. Como denominação aniversariante, penso ser oportuno que nós lembremos aqui das palavras que foram atribuídas a Santo Agostinho. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em todas as coisas, amor. Em todas as coisas, amor, queridos irmãos e irmãs. Se o amor de Cristo, se o amor a Cristo for a bússola que orienta a igreja em sua trajetória histórica, com certeza nós seremos capazes de olharmos para aqueles que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, e celebrarmos a diferença em virtude do Cristo que nos une por meio da sua vida, da sua obra e da sua salvação concedida a todos nós. Celebremos a unidade sem cobrarmos uniformidade das pessoas, irmãos e irmãs. Penso ser essa uma primeira orientação oportuna para esta igreja que celebra 118 anos de existência. Mas olhando para o texto bíblico, uma segunda questão que me chama a atenção e que serve de orientação para todos nós é que nós devemos valorizar a diversidade dos dons sem esquecermos da finalidade deles. O Cristo que é responsável por preservar a unidade na igreja é o mesmo que concede dons a ela por intermédio do seu Espírito. Estes dons, irmãos e irmãs, que são diversos, não recai todos sobre uma única pessoa. A igreja de Éfeso, composta por pessoas diferentes, de raízes judaicas e gentílicas, tinha o desafio de perceber que o próprio Cristo, o cabeça da igreja, chamava uns para o apostolado, chamava outros para serem profetas, chamava outros para serem evangelistas e outros ainda para serem pastores e mestres. Obviamente, quando o apóstolo Paulo lista aqui esses dons e estes ministérios, ele não está sendo exaustivo. Se nós formos, por exemplo, lá para a carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, nós encontraremos ali outros dons. Em Romanos, capítulo 12, de igual modo, encontraremos ali outros dons, e a lista crescerá. O que ele desejava, então, aqui era demonstrar que sem essa variedade de dons concedidos pelo próprio Cristo à igreja não conseguiria desenvolver-se organicamente e cumprir a sua missão, a sua vocação. Como igreja, irmãos e irmãs, devemos então valorizar a diversidade de dons, mas sempre lembrando da finalidade com a qual Jesus, o nosso Senhor, presenteou a igreja com eles. Aqueles que se sentem chamados, por exemplo, para a área diaconal, precisam desenvolver-se como parte de um todo que possui uma única finalidade. Aqueles que se sentem chamados para a área musical devem se desenvolver como parte de um todo que tem a mesma finalidade. Aqueles que se sentem chamados para o ensino, para a educação, para a administração da igreja, devem desenvolver-se também de igual modo, sempre tendo em mente a mesma finalidade. E esse todo, irmãos, eu trouxe aqui apenas alguns exemplos, pensando em nossa igreja local, mas vamos pensar em todos os nossos ministérios aqui, todos os nossos ministérios.
E nessa parte que compõe o todo, nós não podemos esquecer que existimos como igreja intencionalmente para a edificação do corpo de Cristo. Do contrário, correremos o risco de desenvolvermos o nosso ministério ou os nossos ministérios como fim em si mesmo. Ministérios que apontem muito mais para aqueles que os desenvolvem do que para o propósito deles, que é o crescimento da igreja, edificação da igreja e a glória do nosso Senhor. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que cada um de nós consigamos fazer convergir a diversidade dos dons para o fim da edificação da igreja e para a glória do nosso Deus. E um terceiro ensinamento como orientação para nós, igreja aniversariante, que podemos extrair do texto bíblico é o seguinte: valorizemos os princípios para alcançarmos os propósitos. Valorizemos os princípios para alcançarmos os propósitos. Palavras como aperfeiçoamento, edificação do corpo, humanidade perfeita, apontam para o propósito de Cristo para a igreja. O propósito de Cristo para a igreja é que ela cresça, que ela se desenvolva espiritualmente. E este desenvolvimento, este crescimento espiritual, irmãos e irmãs, está condicionado a dois princípios, olhando aqui para o nosso texto bíblico: a verdade e o amor. A verdade e o amor. Eu gosto dessa frase registrada aqui no 5º versículo do nosso texto, a partir da leitura da Bíblia de Jerusalém, que diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo. Sem verdade e sem amor, a igreja pode crescer para tantas direções, mas só cresce em direção a Cristo, irmãos e irmãs, quando observa estes princípios. E se a igreja crescer em outras direções que não seja Cristo, poderá, inclusive, crescer numericamente, mas não terá cumprido o seu propósito, que é o crescimento integral. Alguém já disse, irmãos e irmãs, que verdade sem amor é agressão, e amor sem verdade é ilusão. A igreja que deseja ser fiel a Cristo na atualidade e que deseja crescer em direção a Ele, não deve jamais faltar com amor em nome da verdade. E tampouco faltar com a verdade em nome do amor. Não deve jamais abrir mão dos princípios para alcançar os propósitos. Que a verdade a respeito de Cristo e que o amor que emana dele para os nossos corações possam nos persuadir, possam nos seduzir, de tal modo que tenhamos plena convicção de que em nossa trajetória histórica, irmãos e irmãs, como igreja, nós estamos no caminho certo, no caminho do consolo mútuo, no caminho da exortação mútua, no caminho da edificação mútua, mas sempre em verdade e em amor. Sempre em verdade e em amor. Querido irmão e irmã, a data do aniversário mexe muito com a gente, não é mesmo? Quando nós celebramos o nosso aniversário, quando nós iniciamos um novo ciclo, sempre é momento oportuno para repensarmos, para refletirmos a nossa caminhada, para refletirmos a nossa vida. Quem sabe corrigir algumas rotas para que possamos, de fato, chegarmos àquele local, àquele destino que tanto almejamos no futuro. Quando nós pensamos no aniversário da igreja, não é diferente. E não pode ser diferente. A cada celebração, devemos de igual modo refletir a respeito dessa nossa caminhada. E nessa reflexão, irmãos e irmãs, de quem somos, sobre onde estamos e aonde queremos chegar,
precisamos sempre da orientação do nosso Deus, do nosso Senhor. Então me dirijo aqui nessa celebração denominacional a você, parte dessa denominação, IPI do Parque P. Que todos nós, irmãos e irmãs, consigamos preservar a unidade sem forçar ninguém à uniformidade. O que garante a unidade da igreja é a nossa fé comum no Cristo que deu a vida por nós. Que nós consigamos, irmãos e irmãs, como igreja, na dinamicidade orgânica dos dons com que o Pai nos abençoa, caminharmos juntos, na mesma direção, com uma mesma finalidade. E que nessa caminhada, que tem por objetivo a edificação da igreja, nós não abramos mão dos princípios para alcançarmos os propósitos. E que nisso, e que em tudo isso, nosso modo de ser igreja, uns com os outros, o nome de Deus, o nosso Pai, seja para todo sempre exaltado. Amém.